Oi, pessoal. Eu sou o Nicolas e essa é a Nina. E a gente está fazendo esse vídeo porque nós trabalhamos já há mais de 5 anos na área da ciência do rejuvenescimento e a gente achou que seria importante a gente fazer um vídeo para explicar para as pessoas que a gente pode fazer alguma coisa para evitar que os nossos pais morram por envelhecimento. Ou seja, o fato de existir envelhecimento significa que as pessoas com certeza vão morrer. Então, se não mudar nada em relação a ser possível desfazer o envelhecimento, é certeza que os nossos pais vão morrer. Tanto os meus pais, quanto os pais da Nina, quanto os pais de todo mundo que tem pais hoje em dia. Claro que tem gente que tem avós também. Eu não tenho mais avós, a Nina também não, porque eles já morreram, mas tem gente que ainda tem avós, tem gente que tem até bisavós, e tem gente que não tem pais, porque os pais já morreram, mas às vezes tem filhos e são os próprios pais que podem ser salvos. Enfim, a gente resolveu chamar esse vídeo de Vamos Salvar Nossos Pais, porque os nossos pais são de uma outra geração, tem, sei lá, 30 anos ou mais que a gente, e às vezes, para eles, toda essa questão da biotecnologia e da tecnologia, da possibilidade de se desfazer o envelhecimento é uma coisa que é um pouco mais longe da realidade dele. Tipo, meu pai nasceu em 1946, um ano depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, convencer eles, pai, faz alguma coisa em biotecnologia para desfazer o envelhecimento, às vezes é mais difícil. Mas eu acho que a gente tem que falar de alguns conceitos básicos primeiro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, que nem se for de biotecnologia, acho que já é um pouco complicado. Eu acho que primeiro teria que falar, por exemplo, o que a gente quer dizer com rejuvenescimento, ou que as pessoas morrem de velhice, porque muita gente, quando ouve alguém falando, fulano morreu de velho, você imagina que a pessoa tá com, sei lá, 100 anos de idade, fraquinha, não sei o quê, e morreu dormindo. E não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer pessoas que morrem em decorrência das doenças relacionadas ao envelhecimento. Além do envelhecimento em si, como esse caso da uma pessoa muito velhinha, fraquinha, que morre dormindo, sei lá. Então, porque isso é um conceito que talvez muitas pessoas não conhecem, né? Que várias doenças, acho que mais ou menos 2/3, né, de todas as mortes do mundo são em decorrências de doenças relacionadas ao envelhecimento. Por exemplo, o câncer é uma doença que predominantemente afeta pessoas idosas. A diabetes, a mesma coisa. O Alzheimer, o mal de Parkinson, doenças cardiovasculares, todas essas doenças, além de outras, osteoporose, enfim, são o que a gente chama de doenças relacionadas ao envelhecimento. E nenhuma delas tem uma cura específica ou um tratamento muito eficaz, mas é um fato que afeta as pessoas mais velhas, as pessoas idosas. São doenças relacionadas ao envelhecimento. E o que a ciência moderna está descobrindo é que se você quiser, sei lá, curar o câncer, às vezes o jeito mais fácil é, na verdade, você rejuvenescer, você não ter as condições para que a doença se manifeste. E outro dado importante é que, como a Nina disse, 2/3 das pessoas que morrem no mundo morrem de doenças relacionadas ao envelhecimento, mas isso em números são 110 mil pessoas todo dia. Então, todo dia, no mundo inteiro, morrem 110 mil pessoas por doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, se a gente conseguisse desfazer o envelhecimento, esse é o número de vidas que seriam salvas todo dia.
seja, depois de um ano seriam mais ou menos 40 milhões de pessoas. E além dos nossos pais, claro. Acho que uma coisa também que é interessante falar é que também tem estudos, por exemplo, no caso do câncer, né? Vão dizer que, não, achamos a cura do câncer. Se você vê o efeito disso, por exemplo, no tempo de vida médio, as pessoas, na expectativa de vida, tem uma mudança quase insignificante, né? Tem um estudo que foi feito alguns anos atrás por uma revista científica, né, do Reino Unido, que contactou vários bioestatísticos, né, que a gente que trabalha com estatística na área de medicina, de biologia, e eles viram que se no Reino Unido você curasse o câncer, a expectativa de vida ia aumentar em 2 anos. Por quê? Porque também as pessoas que têm câncer, como são pessoas idosas, são pessoas que têm muitas outras doenças também ao mesmo tempo, tem as tais comorbidades. Então a pessoa, beleza, ela se cura do câncer e 2 anos depois morre, sei lá, de um infarto, porque ela também tem um monte de problema cardiovascular, ou ela morre de um efizema, porque ela tem problema respiratório. Então, também tem isso, vamos curar o câncer, vai resolver todos os problemas. Não, vai, assim, no máximo prolongar um pouquinho o tempo de vida. Se o câncer fosse curado, enquanto aumentaria a expectativa de vida? Então, por exemplo, no Reino Unido, segundo esse estudo, aumentaria em 2 anos. Também porque nos países com umas condições econômicas melhores, cerca de 90% das pessoas morrem ou de câncer ou de doenças cardiovasculares. Então, teve um outro estudo em relação às doenças cardiovasculares, porque morre mais, na verdade, de cardiovasculares do que de câncer. Nos países que alcançaram um mínimo de bem-estar econômico. E mesmo se as cardiovasculares fossem curadas, ninguém morreria de infarto, de AVC, trombose, nada disso. O aumento de expectativa de vida também é pequeno, da ordem de 3 anos e meio. Então, se você curar o câncer e as doenças cardiovasculares, que matam tipo 90% das pessoas que, vamos dizer, de classe média para cima, mesmo assim o aumento de expectativa de vida é uns 6 anos, talvez 7. Ou seja, sim, você vai morrer um pouco depois, mas são alguns anos só, porque o envelhecimento são um monte de problemas de saúde juntos. Então, assim, agora que a gente, vamos dizer, estabeleceu o problema, a gente está falando, tenho que fazer, mas como assim, né? O que tenho que fazer, por exemplo? Não é algo ficção científica? O que a ciência tem nos dito? E tem muitos avanços recentes, super interessantes, que mostram que é algo possível. Tem muitos cientistas no mundo inteiro focados nisso. Inclusive, recentemente, foi lançada uma startup, entre aspas, porque ela foi lançada com um orçamento de 3 bilhões de dólares, cujo foco é reverter o envelhecimento usando uma tecnologia que chama reprogramação celular, que é algo que os cientistas já fizeram com animais, com células em cultura, né, placa de Petri, essas coisas in vitro, que mostra que você consegue pegar uma célula velha e transformá-la numa célula nova, ou você consegue... Tem um cientista muito famoso nos Estados Unidos, que é o David Sinclair, professor de Harvard, que ele conseguiu reverter a cegueira em ratos que ficaram cegos por envelhecimento, né, não por nenhuma outra doença, eles ficaram cegos em decorrência do envelhecimento, e ele conseguiu reverter a visão desses ratos. Então, existem muitos cientistas renomados, de universidades renomadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que estão estudando isso. É possível fazer algo. Então, a questão de se é ficção científica ou não, acho que a Nina já explicou um pouco que células já podem ser rejuvenescidas, né? Tem pesquisadores em grandes universidades do mundo inteiro pesquisando isso com ciência séria, como desfazer o envelhecimento. Grandes empresas já foram criadas também no mundo inteiro, ou seja, nos Estados Unidos, né, gente da América Latina, Europa, Japão, Rússia é bastante forte lá, Índia, quer dizer... talvez a gente faça outros vídeos, a gente explique para vocês muito mais coisas sobre isso, mas o mais importante, eu acho,
é entender que é possível. Porque se você perguntar para alguém, você gostaria de desfazer o envelhecimento, que as pessoas rejuvenescessem, eu acho que a maioria veria pelo menos com algum interesse. Mas ao mesmo tempo diria, mas independente disso não dá. Mas então, hoje, em 2022, tudo indica que dá. Então a gente pega uma célula de uma pessoa de 80 anos e reproduz essa célula e forma um tecido de pele, por exemplo, uma célula de pele, você forma um tecido que parece de uma pessoa de 80 anos, enrugado e tudo mais. Agora, você pega uma célula de uma pessoa de 80 anos, rejuvenesce ela através de mecanismos já provados pela ciência, né? A ativação dos 4 genes de Yamanaka, que a gente pode entrar mais depois nisso, você rejuvenesce para uma célula jovem, de mais ou menos como se ela tivesse 20 anos de idade. Reproduz essa célula e forma um tecido de pele, você vai ter uma pele de um aspecto de uma pessoa de 20 anos. Mesmo tendo pegado uma célula de uma pessoa de 80 anos. Então, além disso, já teve alguns estudos para rejuvenescimento de ratos que tiveram um certo sucesso. Ou seja, os ratos rejuvenesceram um pouquinho. Mas a prova de conceito de que é possível você intervir no envelhecimento e causar um rejuvenescimento nem que seja pequeno, já existe com algumas tecnologias. Ou seja, a gente está num momento em que aquele momento meio da virada, assim, como no início do século XX com a questão do avião. No início do século XX muita gente achava que não ia dar era impossível, né, ter avião. E 10 anos depois já teve uma certa revolução aí na aviação. E a gente está nesse momento agora. Então, esse vídeo que a gente está fazendo é justamente para trazer para as pessoas que falam português essa realidade. Ou seja, todo mundo pode ajudar. Todo mundo. Seja fazendo ciência, seja fazendo, digamos, jornalismo, seja fazendo... abrindo startups, né, na parte econômica, né? Ou investindo em startups também. Isso, investindo em startups que já existem. A gente, por exemplo, já trabalhava há um tempo como tradutor, então a gente começou a traduzir livros para o espanhol, para o português, e a editar livros. A gente tem uma editora, a NTZ, que a gente já publicou vários livros, né? Porque foi a forma que a gente encontrou para ajudar. Uma coisa também que é interessante é fazer, tipo, meme, fazer arte, fazer... Sabe? Quando você vê, por exemplo, Netflix, aqui no Brasil, né, dependendo... Netflix tem um catálogo diferente em cada país, mas aqui no Brasil, se você vai, sei lá, na área de ficção científica do Netflix, é tudo fim do mundo, desastre, só um monte de merda, assim. E qualquer filme que tem alguma coisa assim, uma raça imortal, um grupo de humanos que conseguiu não envelhecer ou rejuvenescer ou sei lá o que, sempre eles são os maus, eles são os errados. Então, assim, esses filmes, eles tratam de medos reais que as pessoas têm em relação a essa ciência, né? Por exemplo, a gente tem medo da questão da superpopulação, ou que a questão do rejuvenescimento seja para um grupo restrito, só para os ricos. Então, são assuntos relevantes que eu acho que a gente pode, em outro vídeo, abordar esses medos. Mas é interessante que fica a discussão só para um lado. É só, tipo, é ruim. E não que pode ser bom. Pode, e se fosse bom? Como seria? Entende? Tá faltando também na arte, né? Uma coisa tipo Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é um futuro utópico, perfeito, que ninguém tem que trabalhar, é só explorar o universo, é tudo lindo e legal, entendeu? E aí encontra novas civilizações. Então tá faltando uma coisa assim, sabe? Também. E tem um negócio também que muitas vezes as pessoas dizem que é algo meio egoísta, e com tanto problema que tem, a fome no mundo, tantas doenças e guerras, pra quê, né? Primeiro vamos resolver outras coisas mais urgentes. Mas olha só, a gente também não tem que... a gente tem que perceber a época que a gente vive. A gente vive em 2022. Ou seja, até uns 200, 300 anos atrás,
a cada 7 crianças que nasciam, mais ou menos umas 6 não viam a idade adulta. Morriam, em geral, de doenças infecciosas. Então, uma coisa é comparar com o passado, assim, pô, pra que no século XVII as pessoas iam tentar rejuvenescer se a chance de ser passado 5 anos era 30%, entendeu? Primeiro resolve, toma vacina, usa antibiótico, faz água encanada. Não, é verdade. Mas hoje, em 2022, ou seja, a gente já tem uma outra realidade. Mesmo problemas como guerra ou fome, se você comparar o sofrimento disso com o sofrimento do envelhecimento, os números hoje são catastróficos para o envelhecimento. Ou seja, 110 mil pessoas morrem por dia só por doenças relacionadas ao envelhecimento. Pensa hoje, mesmo nas pessoas, assim, nas pessoas que estão em má situação econômica, pessoas pobres, ou seja, que sofrem de muitos jeitos. Mas se você pensar o quanto as pessoas sofrem, as causas desse sofrimento, você vai ver que doenças, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem câncer, a pessoa que tem AVC, mesmo entre as pessoas pobres, elas, qualquer doença, qualquer problema de saúde, ou seja, tem um impacto terrível na vida delas. Também porque, por exemplo, se você é uma pessoa já com uma baixa renda, e aí a sua mãe fica doente, você tem que largar o emprego para cuidar da sua mãe, porque sua mãe tá com alguma doença e você precisa de um cuidador, você não tem dinheiro para pagar um cuidador. Tipo, aí você ganha ainda menos dinheiro. Então, a questão do envelhecimento também tem um aspecto mais amplo, né? Não só o sofrimento da pessoa que está envelhecendo, mas as pessoas em torno, além de ser triste, muitas vezes tem que largar o emprego, tem que ficar cuidando da mãe, sabe? Não consegue ter uma vida muito ativa também, sabe? Tem que ficar cuidando dos pais, ou tem que ganhar mais dinheiro para pagar cuidadores, e aí tem um emprego bosta só para ganhar dinheiro. Enfim, tem também um aspecto mais amplo, né? Uma coisa é você estar numa má situação econômica, ser pobre, mas ter 25 anos, ter um corpo jovem. Outra coisa é você ser pobre e ter 63 anos e ter câncer. Ou seja, ou você tem 56 anos, sabe, já está com o corpo desgastado e tem um AVC. Sabe, você mora, sabe, numa comunidade carente e tal, e como a Nina disse, sei lá, a sua mãe tem um AVC, tem que ficar de cadeira de rodas. Ou seja, os problemas da saúde para todas as classes sociais, e você vê o quanto influencia isso na vida das pessoas, é um impacto muito grande. E essa questão do sofrimento por envelhecimento é uma coisa que afeta todas as classes, inclusive as classes ricas, que a gente fala assim, mas a pessoa é milionária, a vida dela deve ser ótima. Meu, a pessoa tem um problema sério de saúde, não tem milhões que paguem, talvez ela preferia ser pobre e não ter tido um AVC, não estar numa cadeira de rodas, não ter diabetes. O que adianta uma pessoa com um monte de dinheiro de 75 anos, com diabetes, com a coluna encurvada, não pode viajar, quer dizer, é tudo complicado. Tem aquele ditado, né? O importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Então, é uma questão pela saúde, é para melhorar a saúde das pessoas, melhorar a saúde da população e também melhorar a questão econômica, tipo, ajuda muito a questão econômica. Se você tivesse uma terapia, por exemplo, disponível no SUS, você vai lá, sabe, uma vez por ano, toma uma injeção ou faz algum tratamento que te mantém, vamos dizer, mesmo que não rejuvenesça, você tem 60 anos, te mantém com 60 anos por mais 60 anos, entende? Já é bom pra caralho. Bom, de qualquer forma, assim, o mais importante é a gente tá fazendo esse vídeo justamente para tentar trazer essa informação da ciência moderna para as pessoas, não só as pessoas da nossa idade. Tipo, eu tenho 40, a Nina tem 31, nossos pais são já idosos, mas, por exemplo, pode ter gente vendo esse vídeo que os pais têm 50 anos, que tá falando, meus pais ainda são novos, mas a gente tem que batalhar, tem que lutar, ou seja, já. Por quê? Porque isso pode demorar para chegar.
Então, quanto antes chegar, mais chances dos nossos pais sobreviverem, pais, avós, sabe? A gente precisa de uma pressão pública também. Assim como teve, sei lá, pressão pública para vacina do Covid, mesmo com o presidente não querendo e tudo mais, teve uma pressão pública. A gente precisa também disso. E também é muito importante enfatizar que, ou seja, isso não é, ficção científica. Ou seja, talvez há 100 anos isso pudesse ser. Hoje, por exemplo, só para vocês terem ideia, há 40 anos mudaram um gene num verme e ele viveu 10 vezes mais. Esses vermes microscópicos. Multiplicaram por 10 a vida de um verme. Mas é um verme, mas hoje ratos já foram rejuvenescidos pelo menos um pouco. E células já podem ser rejuvenescidas. Isso que é importante. Células já podem ser rejuvenescidas. Uma outra coisa importante também, ano passado saiu um artigo que mostra como que os embriões têm a idade 0, por exemplo. Então, se eu e o Nicolas, né, tivéssemos um filho, ele tem 40 anos, eu tenho 31. Então, o meu ovário, se eu medisse a idade... Ovário não, meu óvulo. Se eu medisse a idade do meu óvulo, ia dar 31. Se eu medisse a idade, né, do esperma dele, ia dar 40. Aí você junta isso e do nada o embrião tem 0 anos. Como que isso acontece? E ano passado eles estudaram isso e mostraram que o embrião, né, nos primeiros estágios lá, que tem outros nomes, enfim, quando ele se forma, ele tem a idade da mãe, né? Acho que é da mãe. Ou seja, tem 31 anos. É um amontoado de célula, né, que vai se desenvolver no embrião, mas que ele tem 31 anos. Ou seja, o desgaste das células. O quão ruim tá a célula, desgastada. Quando você forma ou seja, o espermatozoide e o óvulo se juntam, formam o embrião, sei lá. Mórula. Mórula. Quando começa aquilo, se você mede a idade... Porque tem uma forma de medir a idade das células, ou seja, através da epigenética, né? Então, a epigenética é uma forma de medir a idade de uma pessoa sem olhar o RG dela. Hoje em dia, já faz uns 7, 8 anos, existe um método que você olha o DNA e a metilação do DNA, a epigenética do DNA, e você sabe mais ou menos, com uma pequena margem de erro, a idade de uma pessoa. Então... O que os cientistas fizeram? Eles mediram a idade do pai, da mãe, aí mediram a idade epigenética do embrião, quando acabou de ser formado. E era a idade da mãe, era velho, ou seja, o desgaste das células. Ou seja, o embrião, quando ele é formado, ele é velho, as células são velhas. Só que aí acontece um processo nas etapas de desenvolvimento do embrião em que ele rejuvenesce, ele volta para a idade 0. Então... Os próprios seres humanos, no processo de desenvolvimento embrionário, já passam por um processo de rejuvenescimento. É algo que você observa na natureza. Cada vez que um casal tem filhos, o rejuvenescimento acontece. Porque como pessoas velhas têm um filho novo, isso se repete por milhares de gerações. Porque os cientistas descobriram no ano passado que o rejuvenescimento já ocorre naturalmente cada vez que um mamífero tem filhos. Ou seja, quando... O embrião está se desenvolvendo, tem um momento em que ocorre o rejuvenescimento e o embrião passa a ter idade 0. Então, os cientistas estão juntando os cacos, juntando as pontas ali, ver como é que a gente pode passar isso para utilizar isso, né, na medicina. Isso é muito recente, foi ano passado, mas tem outro... Ano passado descobriram isso em humanos, né? Mas tem outros animais que fazem coisas parecidas que já se sabia. Então também é só mais um exemplo, assim, não é ficção científica, a gente sabe que isso acontece. A gente pode até deixar os links das coisas, os artigos de tudo que a gente mencionou aqui. Então, assim, esse foi um primeiro vídeo introdutório sobre o assunto. Vocês podem deixar dúvidas, perguntas, sugestões aí nos comentários e a gente vai conversando, a gente vai trazendo novas coisas para falar sobre esse assunto. A gente sabe... Bom, a gente sabe pra caralho, porque a gente trabalha nessa área, o Nicolas não gosta que eu xingue. Não, pode falar. Não tem problema. É que o que eu fiquei meio assim era tipo, a gente sabe pra caralho. Não, mas a gente tá faz mais de 5 anos trabalhando quase todo dia. Já publicamos 6, 7 livros, tem que ver minha conta na área de rejuvenescimento. A gente tá sempre em contato com cientistas,
inclusive pessoalmente, já foi em conferências, em congressos, coisas assim. Então, enfim, a gente achou legal trazer esse conteúdo, especialmente para as pessoas que conhecem a gente, que às vezes nem sabe muito sobre o que a gente faz e tal. Então é isso, acho que é um bom vídeo introdutório, deixem seus comentários, mais dúvidas. Acho que uma coisa importante abordar em outro vídeo é essa questão dos medos, de superpopulação, de ser uma terapia para um grupo pequeno, enfim, a gente pode falar sobre isso. E também, como o Nicolas já falou, a gente tem uma editora, que é eu e ele, a editora, editora pequena, micro, sei lá, a gente tem livros em português sobre esse assunto publicados, então a gente também vai deixar os links aí, se vocês estiverem interessados, quiserem ler mais aprofundadamente sobre isso. Acho que é isso. Então, bom, então é isso. A gente vai fazer outros vídeos, tá? E a gente vai dialogando aqui, vocês podem comentar o que vocês quiserem, a gente vai fazendo esse diálogo, porque a gente precisa de todo mundo para salvar, sim, os nossos pais. A gente quis fazer esse nome porque a gente, sabe, todo dia que a gente trabalha com essa área de envelhecimento, a gente pensa nos nossos pais. Ou seja, isso não é impossível, não estou dizendo que é certeza, mas não é impossível. E se tem uma coisa que vale a pena a gente se esforçar é para salvar a vida das pessoas que a gente ama, não é? Então é isso. Até o próximo. Tchau!